Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está vendo essa aula gravada e para todo mundo que está aqui online. Eu queria falar com vocês, semana passada eu não consegui dar aula para vocês, eu acabei me complicando, boa madrugada também, o Vitor sempre lembra, né, tem o pessoal da madrugada. Semana passada eu acabei me complicando com alguns horários, eu tive algumas coisas da faculdade para fazer, e aí eu percebi que não ia ter como eu dar aula, né. Mas eu disponibilizei o vídeo da semana passada, né, que a gente fala sobre a estrutura do que foi a República Oligárquica em todos os parâmetros dela, né, no federal, estadual e o nível local, né, com o coronelismo, né. Aí eu falei um pouco dessas questões, né. Eu falei das questões econômicas também, né? Então vocês deem uma olhadinha lá naquele vídeo que está bem importante também para entender toda aquela estrutura, né? Normalmente aquela estrutura é sempre o que cobra nos vestibulares, né? Então deem uma olhadinha naquela estrutura que é bem importante, tá bom? O que eu ia falar? Ah, lembrei. Ó, hoje, então, a gente tem uma aula sobre os movimentos sociais. Eu vi que mês que vem vai começar a ter as revisões sobre as respectivas provas nos respectivos dias que elas vão cair, né? Unicamp, né? Revisões, né? Da Unicamp, Unesp, FUVEST, Enem, né? Então, pensando nisso, a gente tem que acabar o conteúdo até o início dessa semana. Então, a gente vai começar a ter duas aulas, né? Hoje é dia 15, hoje a gente vai ter aula sobre movimentos sociais. No meio da semana que vem, eu solto para você, eu vou gravar um vídeo falando sobre o fim da República Oligárquica. E no dia 22, que vai ser na sexta-feira, a gente vai ter outra aula falando sobre o que foi os 15 anos do governo Vargas, né? Depois, dentro do meio da semana, de novo, do dia 25 ao dia 28, eu solto outro vídeo falando dos governos populistas, né? Que veio Dutra, depois veio Vargas de novo, e depois veio o pessoal aí, até aí paro até na parte do golpe. No dia 29, a gente vai ter uma aula sobre a ditadura militar brasileira, e aí a gente já antecipou bastante. E aí no dia 5 a gente fala depois da redemocratização, né? A gente tem para falar até os presidentes que participaram da redemocratização, como foi, a questão Collor, né, e tal. E a gente fala sobre isso. Tendo em vista isso, eu vou precisar um pouco, então vocês assistem os vídeos, né, que eu vou disponibilizar para vocês não se perderem no meio do conteúdo, né? Porque são sucessões de eventos, né? E uns guiam os outros, né? Se vocês pegam uma aula, por exemplo, é, dos governos populistas, né? Mas ali está sempre tem menções a Getúlio Vargas, né? E quem foi Getúlio Vargas, né? Por exemplo. Né? Então tem essa importância de ficar atento a assistir todos esses vídeos que vão ser lançados. Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa? Vocês têm alguma dúvida, pessoal? Não me deixe. Gente, não, então tá bom. Então tá bom. Qualquer dúvida que vocês tiverem, então a gente vai discutindo, né, e vai refalando, né? Hoje a gente fala então sobre os movimentos sociais da República, né, que são assim de extrema importância, né? Eles costumam cair muito, né, em vários vestibulares, né? O Enem, né, cai bastante também, né? Algumas coisas relativas a essas coisas aqui, né? Só pera um minutinho, gente. Deixa eu ver aqui. Tá. Caem as coisas importantes, né? A gente viu que o Brasil, né, hoje a gente vai ter essa coisa mais concreta, né? A gente viu que o Brasil é o país das revoltas, né? No período colonial, por exemplo. Tudo bem. Tudo bem, Vitor. Ó, a gente viu então que no período colonial e tiveram inúmeras revoltas, né? A gente destacou a Confidência Mineira, a Conjuração Baiana, né? E várias outras, né? Do Felipe dos Santos, né? E tal, Mascates. No período do Império, tivemos muitas outras também, né? A gente teve a questão ali da Confederação do Equador, né? E tal, várias outras revoltas também. E na República não seria diferente. A gente vai ter também várias revoltas no período republicano, né? E aí vocês me perguntam, né? O Brasil, se a gente pensar nessa escala positivista que o Brasil aderiu, ainda mais nessas questões aí do início, né, da promulgação da Constituição, a questão da bandeira, né? Tinha muitas pessoas positivistas nesse período no Brasil.
Que passo? Porque a república seria como dar um passo para frente. Que passo foi esse? Eu pergunto para vocês. Porque com muita violência, num período republicano, que teria que dar mais liberdade às pessoas, né, e tal, né, outras questões, né, mas num período, esses movimentos que acontecem, como a gente vai ver hoje, eles são reprimidos de uma maneira muito forte, né, e que se assemelha, na verdade, a todos os outros períodos, né. A gente consegue ver, por exemplo, que ainda no período colonial, né, a metrópole sempre tentava favorecer, na verdade, né, os portugueses, né, e desfavorecia os portugueses do Brasil, né, naquele período, né, usando essa palavra que é a palavra do período, né, desfavorecia eles completamente. Aqui nesse momento não é questão de que existe um favorito e um menos favorito. Aqui é a questão que existe uma oligarquia que está tomando conta do poder por um determinado momento aí, e que várias dessas questões que vão acontecendo com alguns movimentos, né, elas podem interferir de uma maneira muito forte, né, nessa questão oligárquica, né, questão do coronelismo, né, como bem a gente vai ver aqui, nessas questões que são fundamentais para a república estar construída, a república oligárquica estar ali em pé, né? Então, muita repressão, né? Alguns desses eventos terminam, né? Um desses primeiros eventos que a gente, movimentos, né, que a gente sempre chama atenção é Canudos, né? Canudos tem uma importância muito grande, né? Muito grande, né? E vocês já devem ter visto com o Sérgio, por exemplo, né, o do Euclides da Cunha, né? Os Sertões, né? Que fala sobre essa questão do Canudos, né, como uma forma, na verdade, de mostrar o que foi essa atrocidade que aconteceu nesse local, né. Então, esse movimento aqui, né, antes de contar as historinhas, né, esse movimento tem como líder o Antônio Conselheiro, né, Antônio Conselheiro que vinha de uma camada mais pobre, né, é, fazia os tais dos biscates, né, assim, né, tentava vender coisas de porta em porta no sertão baiano, né, e tal, né, é importante ressaltar isso, né, e um dia ele chega em casa, né, e tem ali a esposa dele indo embora com outro cara, né. Essas questões nele, né, além das questões de que ele era uma pessoa monarquista, uma pessoa sebastianista, né, sebastianistas nas questões que eu acho que vocês têm que retomar um pouco para lembrar disso. Lembram do período da União Ibérica? Como a União Ibérica ocorre? A gente tem o Dom Sebastião lá em Portugal, né? E ele promove uma cruzada num período que já não faziam cruzadas, né? E ele leva metade dos nobres para lutar ali numa parte ali da África ali, né? Mais ao norte ali, né? Ele leva uma série de nobres muito importantes ali de Portugal para lutar nesse lugar. E ele morre, né? Ele morre lá, né? O corpo dele nem é achado, né? Então ainda existe. Olha o período, né? Isso aconteceu lá no período colonial, né? Muitos anos atrás, né? E ainda tem uma lembrança disso, né? Muito importante, né? Porque o cara ainda acreditava que o Dom Sebastião, né, ia ali renascer de algum lugar, né, e levar o povo escolhido, né, para o lugar que deveria levar, né? No caso seria o céu aí para ele. Quais são os fatores, então, para acontecer essa conflita em Canudos, né? É uma grande miséria dos sertanejos, né, que viviam ali naquela região do Nordeste, né, lembrando também as grandes questões de seca que o Nordeste passava já no período também, né, várias pessoas morriam pela questão do alto calor, da desnutrição, de uma terra que não se consegue se cultivar muita coisa, né, dessas dificuldades também. Dificuldades do que o coronelismo impunha para essas pessoas, né, de ficarem ali e se ficarem ali compondo um curral eleitoral, na verdade, né? Porque elas estão muito à margem da sociedade, né? Quando a gente para observar essa população de Canudos, né? A exclusão social e a opressão dos sertanejos pelo governo e pelos grandes latifundiários também, né? Essa exclusão social é muito importante, né? Porque o governo, na verdade, não é que o governo não está olhando para essas pessoas, o governo está olhando para essas pessoas, mas essas pessoas fazem parte de uma estrutura, né? É engraçado as pessoas falarem assim: ah, o governo
não olhou, né, não deu ajuda para essas pessoas e tal, né? Na verdade, o governo tá. Essas pessoas fazem parte da estrutura que mantém as próprias oligarquias e as questões do colonialismo no período, né? Então, se exclui eles, né, essas pessoas já, né? Elas não fazem parte nem das camadas urbanas, por exemplo, né? E também uma grande omissão das autoridades, né? Por conta de como ocorreu o conflito, né? As características, então, né? Ele ocorre no período já no período da República, né? No início de 1893 a 1897, né? Durante o governo do Prudente Moraes, né? Ocorre em Belo Monte, né? Uma comunidade religiosa criada pelo conselheiro às margens do rio Vaza-Barris, né? No Arraial de Canudos, sertão da Bahia. Eles faziam uma economia comunitária, porque o que foi o Canudos? Né? O Antônio Conselheiro, então, ele vira uma pessoa mecênica, né? Ali, né? Que tenta levar as questões da igreja, né? Falar de Deus, falar dessa utopia, né? Que está chegando o final do mundo, né? Aí Jesus Cristo está vindo, né? E ele também, uma outra questão importante, é que o cara era monarquista, o cara era sebastianista. Então ele acreditava na monarquia porque ele acreditava na questão do direito divino, né? O rei, o imperador, ele não está ali pelo acaso, ele não está ali porque ele quer estar ali, ele está ali porque Deus escolheu ele. Ao inverso disso, a república, então, aos olhos dele, seria uma pessoa que está ali é mandado do próprio diabo, né? Se a gente parar para observar o que talvez ele pensasse, né? Eles, nesse arraial, né, era uma fazenda abandonada, onde o Antônio Conselheiro, então, se inaugura ali umas pessoas, né, e pelas falas dele, né, de acolhimento, né, das pessoas que iam compondo, né, e seguindo o que ele falava, né, mais de 20 mil pessoas, né, acompanharam ele, trabalhavam comunitariamente, faziam uma economia muito interessante com cabra. Então eles extraíam tudo da cabra, né? Faziam leite, faziam manteiga. Não, leite já faz, né, da cabra. Mas faziam manteiga, fazia tudo, né? Carne, né, da cabra, couro da cabra, então faziam tudo, né? Era uma economia bem interessante, né? Os moradores se dividiam para realizar as tarefas da coletividade, como construção de casas e plantios de roças, né? Então era algo ali bem comunitário, né? Bem interessante, bem assim, interessante. Essa é a questão do messianismo, né? Ai, né? Ele está se colocando ali como uma pessoa que está entrando em contato direto com Deus, praticamente, né? Várias questões desse tipo, né? Dentro de tudo isso, né, vai ter uma oposição ao Antônio Conselheiro e a comunidade, né, de Canudos, né? Porque são quando para pensar no sertão, é interessante ver que a maior cidade que tinha ali em volta era, eu esqueci o nome da cidade, Juazeiro, não lembro, acho que era Juazeiro, ali na Bahia, era uma cidade que tinha o quê? Uns 4 mil pessoas que moravam, não chegava a ser 5 mil pessoas que moravam na cidade, era uma das maiores cidades que tinham ali dentro da Bahia, né? Sem contar a Salvador, por exemplo, que tinha uma população imensa, né? Tô falando ali dentro do Nordeste mesmo, né? E o Antônio Conselheiro tinha uma população aí de ali os mortos, por exemplo, né, de 25 mil pessoas, né, mais de 20 mil pessoas que compunham, né, essa sociedade que ele estava instaurando, né, e tal, né? É bem interessante isso. Deixa eu vir aqui para o slide. Então se cria uma oposição, né, muito grande, né, da igreja, mais os grandes latifundiários, né, os coronéis, mas o governo, né? Até porque o que se promulgava, na verdade, né, não eram que eram pessoas ali socialmente econômicas vulneráveis, né, claro, né? Mas o que se divulgava na grande imprensa do período e que circulava no Rio de Janeiro, por exemplo, era que era esse pessoal, eles eram apenas monarquistas, né? O, a palavra para xingar eles era que falava que eles eram monarquistas, né? Então as pessoas nutriam um ódio por eles muito grande, né? Então o Prudente de Moraes tem que fazer alguma coisa para conter esses monarquistas, né? Monarquista em plena república, né? Não pode existir, né? Lembrando também que a população, né, não participou, mais uma vez ressaltando isso para vocês, que a população não participou do golpe de 89, né? Então é importante ressaltar isso, né? Então tem uma repressão muito grande do governo federal. São feitas 4 expedições militares
para tentar conter Canudos, né? Mas eles estavam muito preparados, né? Nas 3 primeiras, né? Por exemplo, né? Que acontecem ali, né? Muito preparados, conseguiram ali combater, né? Na segunda revolta, mataram, por exemplo, um dos coronéis que estavam ali tentando. Foi na segunda ou terceira? Foi na terceira. Na terceira revolta, eles mataram um dos coronéis, né? E na quarta tentativa da expedição militar, infelizmente deu certo. Eles destruíram Canudos de uma forma assim horrível, né? Fuzilando todo mundo, né? O Antônio Conselheiro foi morto, a cabeça dele dissipada, ele foi exposto, a cabeça dele era exposta ali para as pessoas passarem a olhar, né? Ó, o Danilo comentou, mas os sertanejos queriam a monarquia de volta, eles almejavam a monarquia de volta, né? Tendo em vista o que o Antônio Conselheiro propagava, né? E eles associavam que a monarquia traria riqueza. Não sei se eles olhavam essa questão da monarquia trazer ou não riqueza, mas eles acreditavam que a questão do monarca era uma questão religiosa, e eles eram extremamente religiosos. Quando a gente tem a república, por exemplo, a república se separa da igreja, né? E isso é mal visto, por exemplo, no Antônio Conselheiro, né? Não, não pode ter um Estado laico, tem que ter um Estado que esteja amparado nas vertentes da igreja, né, por exemplo, né? Então, são todas essas questões, assim, né, do direito divino, do que ele acreditava, né? Essas questões do fim do mundo, que ele sempre falava que estava muito próximo também, né? Então, ele sempre associava muito a essas questões. Deu para responder, Danilo? Acho, não sei. Sim. Ai, que bom. Então, é isso, né? 25 mil mortos. Eu tinha uma professora que ela foi viajar e ela foi nesse local, né, onde aconteceu tudo essa tragédia, né? E ela me falou, não lembro se isso é verdade, né? Mas ela me falou que o marido dela, assim, olha no rio e tal, né? Ainda encontram balas, né? De fuzis. Não, não é fuzil, não sei se é fuzil já nesse século, né? Nessa período já, não sei se tem fuzil aí. Mas balas, né? De metralhadora, sei lá, acho que fuzil mesmo, sei lá. Não sei. Mas encontravam balas, né? Bem interessante, né? E qual era o objetivo central da revolta? A monarquia ou o combate à miséria, né? Eles estavam unidos ali em prol de uma comunidade religiosa, né? Uma comunidade que estava a par das questões da república, né? Então ali eles estavam fundando, por exemplo, que o pessoal dos malês estava querendo praticamente, né? Ali, né? Eles queriam colocar uma questão da religiosa deles também em cima, né? Quando a gente fala dessa revolta, né? Quase a mesma coisa de Canudos, né? Porque eles estavam ali virados praticamente, né? Para a República. Eles não queriam fazer parte dessa República, né? Eles estavam acreditando em outra coisa, né? O interessante é que esse movimento vai ganhando muita adesão, né? As pessoas vão participando desse movimento, vão seguindo o que Antônio Conselheiro vai falando, né? É bem interessante falar isso. Responde de novo, Danilo. Sim, tá bom, Danilo. Ó, eu coloquei um trechinho aqui de um filme. Tem um filme, Canudos, né? Que é bem bacana. Depois, se vocês puderem, vocês assistam o filme. Dê a seus fiéis um bom conselho. Diga que paguem em dia seus impostos. Como devem pagar quem nada lhes deu? A senhora tá certa. É justo que os brasileiros não respeitem as leis da República. Quem tirou Dom Pedro do trono, lhe negando o direito divino de reinar no Brasil, foi o anticristo da República. E os impostos? Quem inventou? O anticristo da República. Eis aí o que a República é. O cativeiro. Trabalhar somente no governo. É a escravidão anunciada pelos mapas do comércio. Mas eu creio, eu nutro a esperança de mais cedo ou mais tarde Deus fará a devida justiça. A República vai cair por terra. Eu acho que esse trecho é um pouco, assim, exagerado. Ai, ficou ruim? Vocês conseguiram ouvir? Ah, eu não vi, gente. Eu tava na outra tela.
Mas deu para ouvir? Vocês conseguiram entender? Se chama Canudos, o nome do filme. É bem caricatural, né? Não se sabe, né? Assim, sabe-se que o Antônio Conselheiro não gostava mesmo da República, né? Ele rasgava, né, cartazes falando da República, né? Que já tinha ali 6 anos, né? Que já havia sido acontecido, né? Bem emblemático isso, né? Eu acho bem interessante. Uma coisa que eu queria falar para vocês, né? Quem participava, então quem fazia parte dessa questão dos canudos, né? Eram ex-jagunços, né? Que eram pessoas armadas, né? Contratadas pelos coronéis, né? Que depois ali se desvinculavam dos coronéis, né? Que andavam armados também, né? Ex-escravizados também participavam, trabalhadores temporários, desempregados, que formavam então toda essa questão religiosa aí do período. Mas é bem interessante. Vocês assistam o filme, tem a Marieta Severo, aquela atriz da Globo, eu adoro ela. Vocês assistam. Deixa eu ver se eu... Foi. Vocês estão vendo a próxima tela? Ai, agora eu pulei demais. Droga. A próxima, então, que a gente vai falar, terminando já a revolta do Canudos, né? A revolta da vacina, né? Eu acho que tá... Professor, qual era a religião do conselheiro? Ele era, eu acho, assim, que ele era católico, né? Ele era católico. Um católico ali que fazia as próprias palavras. É, é, era um católico místico, né? Até porque você percebeu, por exemplo, que a Igreja Católica estava contra ele, né? Assim, meio que se une ali, né? Porque toda essa questão, por exemplo, desse miticismo que ele tinha, né? Ah, o fim do mundo tá chegando, né? Ah, e o Dom Sebastião vai voltar e vai fazer o império no céu, né? Eles têm essa imagem do Dom Sebastião muito forte, né? Nossa, uma loucura. Muitas pessoas ainda, né, durante a República, têm essa imagem do Dom Sebastião, né? É impressionante isso, né? Mas ele era uma pessoa ali mais ligada com o catolicismo, mas uma coisa muito mística, sabe? Responde, Danilo. Ah, então tá bom. Agora a gente fala da revolta da vacina, né? Vocês já devem ter ouvido bem dessa revolta, né? Ainda mais pelas questões atuais, né, do Brasil que a gente passa com pessoas não querendo se vacinar, né? Mas o que acontece nessa revolta são questões completamente diferentes do que a gente tem no contemporâneo hoje, né? Então, quais são os principais fatores, né? É uma reação à obrigatoriedade da vacina contra a varíola, né? Contra a varíola, contra também a febre amarela, né? Então, naquele momento, nesse momento que acontece já em 1904, que acontece a revolta da vacina, estava se obrigando as pessoas a tomarem vacinas, né? Não teve uma campanha de esclarecimento da população por parte do governo sobre a importância dessa vacina, né, e tal, né? A gente lembra da questão da reurbanização no Rio de Janeiro, bota tudo abaixo, né? A demolição de cortiços com desalojamento de pessoas pobres obrigadas a viver nos morros e na periferia, né? Mas a oposição do governo florianista e a imprensa, né? O alto custo de vida e o alto desemprego, né? Então, quais são essas questões? Inspirado toda aquela questão, né? Não sei se vocês já ouviram falar da Belle Époque, né? Que o Brasil tenta olhar para a França, né? E implementar algumas mudanças francesas aqui no Brasil. Isso tem um impacto muito grande em todos os setores, né? Aqui no Brasil, a gente vê, por exemplo, a minha orientadora aqui lá na Unesp em Franca, ela meio que pesquisa sobre essas questões, mas questões culturais, né? Como isso foi muito importante, né? Muitas revistas francesas circulavam no Brasil, questões de moda, questões de medicina, né? Até porque tinha, né, público para isso, né? Aqui no Brasil tinha franceses que compravam também, pessoas que não eram da França, mas queriam copiar o estilo francês, né? Lembrando de que a França era um polo da cultura, né? Até aquele determinado momento nesse período, né? A reurbanização aconteceu devido ao combate à varíola, para administração. Também, tem toda essa questão também, né? Mas eles também estão limpando o Rio de Janeiro, inspirando ali em outras questões arquitetônicas, né, urbanísticas, né? Para prevenir também a varíola, mas para tornar o Rio de Janeiro bonito, né? Porque o Rio de Janeiro tinha um monte de cortiço, um monte de gente pobre morando ali, né? O pessoal bem contra pobre. Um monte de gente pobre morando ali bem nas partes, né? Da entrada do rio, ali perto do porto, né? E tal, essas questões, né? Então vamos fazer uma limpeza ali no Rio de Janeiro, né? Deixar bonito, isso mesmo, né, Danilo, né? Então já tem essa questão, né, no Rio de Janeiro.
que eles limpam, né, expulsam as pessoas pobres, desfazem cortiços e mandam todas as pessoas para a periferia, mandam elas subir tudo em cima de morro. O problema é delas, o Rio de Janeiro tem que estar bonitinho. E depois tem a questão da vacina, né? Quais são as características? Eu vou ler aqui. Ocorre, então, no período de 1904, no Rio de Janeiro, né? A capital da República, até então Distrito Federal, né? Nos governos do presidente Rodrigues Alves e do prefeito Pereira Passos, né? É importante destacar ele aqui. E também tem a questão do saneamento do Rio de Janeiro com Oswaldo Cruz, né? O médico sanitarista, e a vacinação forçada da população pelas brigadas sanitárias, né? Tendo em vista toda essa questão da urbanização, né? As pessoas foram despejadas, né? Foi tudo posto abaixo, né? Essas pessoas saíram ali e não foram asseguradas pelo governo, né? Se tem, por exemplo, hoje em dia, algum lugar vai ser, por exemplo, o que aconteceu em Mariana, né? Por mais que não foi o governo que fez e foi uma indústria privada, né? Que fez tudo acontecer tudo aquilo, aquela loucura, né? As pessoas, o governo amparou, né, aquelas pessoas, né, elas foram realocadas, né, não foram por causa de parentes, né, mas o governo tinha que pagar um auxílio aluguel, né, campanhas foram feitas para ajudar aquelas pessoas, né, um amparo do governo muito grande de divulgar todos esses feitos aí das pessoas, dessas questões mais privadas também que acabavam acontecendo, mas o governo participou, né, de tudo isso, né, é importante ressaltar, né. Aqui nesse momento não, né? Essas pessoas foram despejadas e aí elas pegaram qual que é o nome? Umas madeirinhas e foram morar no Rio de Janeiro, né? Ali naquelas partes dos morros, né? E tal, né? Toda essa questão. A questão da vacinação obrigatória, né? Não só a varíola, mas como a febre amarela também, né? As pessoas não entendiam muito bem essas questões, né? Como um mosquito, por exemplo, passa a febre amarela, né? Eles não estavam, não entrava na cabeça, até porque não teve uma campanha de um esclarecimento do que era isso, né? Lembrando também de toda a padronização e a questão de vestuário da época, né? Como as mulheres se portavam, como as mulheres andavam, como os homens se agiam, né? E por que eu falo isso, né? Porque essa questão, então, deles serem despejados das casas deles, e agora ele tá morando lá em cima do morro no Rio de Janeiro, e chegar o enfermeiro, ver uma portinha aberta, entrar, vamos vacinar? Vacina teus filhos, sem você saber, pega, vacina sua esposa, mostra os ombros dela ali, toda essa questão, né? Isso não é bem visto pro período, né? Assim, né? Até porque as pessoas não entendiam que era vacina, né? As pessoas saíram à rua em defesa de não se vacinar, né? Então, tem toda uma questão, toda uma conjuntura quando a gente fala da revolta da vacina, né? Se não é simplesmente as pessoas não queriam se vacinar, né? Hoje, por exemplo, a gente tem muito conhecimento sobre o que é a vacina, como ela foi feita, né? Por mais que ela tenha sido feita de uma maneira muito rápida, né? Hoje a gente tem uma porcentagem grande, né, de gente que quer se vacinar, né? Mas ainda esses 10%, né, Danilo, de pessoas que falam que não vão se vacinar. E esses pais, por exemplo, que falam que não vão vacinar crianças, a gente tá vendo a volta da poliomielite, né, em crianças, né, gente, isso daí tinha sido não estava acontecendo mais essas questões por conta da vacinação, né? E as pessoas param de se vacinar, né? Nos Estados Unidos tem isso muito forte também, né? Mas é mais voltado por questões religiosas também, né? É bem. Vão tomar. Ai, que loucura! Então, quais são as consequências dessa revolta, né? É a vitória do governo, claro, né? Porque o governo impõe muita violência, né? As pessoas estão se rebelando, mas o governo está impondo violência. O exército é chamado pelo prefeito, né? Então você vê que não é uma questão ali só da cidade, envolve agora uma questão toda nacional, porque o exército é chamado, né? O exército é chamado para vacinar as pessoas, tem que ser vacinado obrigatoriamente. É uma loucura. Vitória do governo. A gente vai ter 30 mortos, 110 feridos e mais 461 pessoas deportadas para o Acre, né? E que pessoas que estavam ali ligadas à revolta, né? Vão ser ali mandadas embora, né? E uma coisa boa, né, nesse período vai ter a extinção da varíola no Rio de Janeiro, né? Tendo em vista essas questões vacinatórias, né? Eu estava vendo um vídeo uma vez que falava, por exemplo, sobre a primeira pessoa muito importante que tomou, né, a vacina, que deu, na verdade, a vacina para os seus filhos, né? E foi uma imperadora da Rússia, né? E aí eu vi uma mulher, eu acho que eu não sei se é a Dona Maria. Agora eu não lembro. Dona Maria.
Não sei se a Dona Maria, mas ela se recusou, por exemplo, a dar a vacinação já na época dela para o filho dela, né? Aquela vacina que era bem experimental ainda, né? Aquela questão ali, introduziu a questão da varíola da vaca mesmo em você, né? Praticamente, né? E aí um filho dela morre, né? Por conta de varíola, né? Bem louco. Aqui eu coloquei uma charge, então, para vocês, né? Da revista O Malho, de 29 de outubro de 1904, né, sobre o motim por conta da obrigatoriedade da vacinação, né? Então vocês percebem, né, ver nessa charge já essas camadas populares, por exemplo, as mulheres aqui com roupas pretas, as mulheres aqui, né, caracterizadas de pessoas negras, né, com fenótipos de pessoas negras, né, o exército vindo aqui, né, ó, vacina obrigatória, olha como que tá representado, essa charge dessa questão, né, o populacho, né, aqui bem contra tudo isso, né, vocês veem que são camadas populares, camadas que não detêm essa informação, lembrando que o Brasil ainda era extremamente analfabeto, né, essa questão também, né, as pessoas não sabiam ler, né, então várias questões muito problemáticas acerca da revolta da vacina. Com alguma dúvida, alguma coisa? Não? Espero que não. Qualquer dúvida podem falar, tá, gente? E aí a gente agora fala da revolta da Chibata, né? Que também é muito importante, né? Por todo o acontecimento da revolta da Chibata. Quando a gente fala da revolta da Chibata, eu volto com vocês para a questão da monarquia no Brasil. Antes da Guerra do Paraguai, por exemplo, eu já falei isso em algumas aulas, a Marinha era muito bem vista no Brasil. Dom Pedro II tinha um feitio muito grande pela questão da Marinha no Brasil, né? Tanto que, por exemplo, grande parte da elite ia fazer carreira na Marinha, né? E eles faziam carreira ali nas questões, né, de subir de nível, né? Ser comandante, né? E tudo mais, né? Existia também as pessoas que eram forçadas a participar da Marinha, né? Igual a gente tem hoje, por exemplo, né? Eu participei de todo aquele caos que foi fazer aquele negócio do alistamento. Foi um caos para mim. Mas, né? Tirando tudo isso, né? Nessa questão aqui também era obrigatório, né? Algumas pessoas se candidatar, né? E aqui a gente já ressalta também algumas definições muito importantes, né? Entre os próprios negros que também deveriam compor a Marinha. E lembrando que, por exemplo, de independente, lógico que você participar da Marinha, você tinha que ser um negro liberto, ou seja, você tinha que ser um negro alforriado, ou então você tinha que ser um negro que era ingênuo, né, que já era filho, né, de uma mulher que de uma mulher e de um pai que já é liberto, né? Então, os filhos dos libertos são denominados ingênuos, né? Até o período ali até antes da lei do ventre livre, e quem nasce e ele é alforriado é considerado liberto, né? Essas pessoas podiam fazer parte da marinha, né? Assim como as pessoas de camadas mais pobres da sociedade, né? Só que eles não elevavam os estatutos dentro, né? Dentro da marinha. Então, por exemplo, eles não subiam de cargos, né? E é interessante observar que a Marinha, né, assim como várias outras marinhas do mundo, né, num período não tão distante, né, desse período, elas elas reproduziam um sistema escravista, né? Ou seja, com esse grande par de negros, né, fazendo parte ali da marinha, né, eles faziam a questão da chibata, por exemplo, né, que é o nome da revolta, né, que é pegar a pessoa e bater nela no tronco, né, e tal, né? Então aí aconteciam essa reprodução dentro da marinha brasileira do período, né? Então, entrando aqui, o que foi isso? A redefinição, uma rebelião, é um mutim dos marinheiros dos encouraçados de São Paulo e Minas Gerais, né? Esses daqui encouraçados são os navios, tá? O Brasil tinha comprado navios novos. O Brasil passava por uma reforma na Marinha e haviam que ser comprados navios novos, né? Compraram 3 navios, né? E tava ali, né? Então aí o pessoal tava lá. Características da época do período de 1910, no governo do presidente Hermes da Fonseca, e na localização do Rio de Janeiro, né? E a gente tem como líder o João Cândido, né? Que é o almirante negro, né? O João Cândido, né? Por exemplo, ele foi morrer em 69. Em 1969, né? O cara tá aqui praticamente perto da gente, né? Uma loucura.
né? Morreu bem assim, né? Estava acontecendo ditadura militar, né? Viu muita coisa. Quais são os fatores, né, para ocorrer essa revolta? É a baixa remuneração também, né? Esse pessoal que participa, esse grande povão que está ali dentro da Marinha, eles são muito mal pagos, mal alimentados, excesso de trabalho e os castigos físicos, né, que eu falei para vocês, né? Por exemplo, o uso da chibata, né, em grande parte deles, né? As consequências, né, o que, que é esse movimento, né? Um dia estava ali, né, um marinheiro ali, um já quase idoso ali, né, ele entra na marinha com bebida alcoólica, não podia entrar com bebida alcoólica. E aí um chefe dele, né, branco da elite, claro, né, vê toda essa cena e fala assim: eu vou te dar 250 chibatadas. Não se dava 250 chibatadas. Ninguém aguenta esse número, é um número muito expressivo, é muito grande. Normalmente dava 25 chibatadas, dava palmatória também na mão, né, para as pessoas ali que estavam fazendo, né? E vocês conseguem ver também que eles não gostavam, não queria estar ali na marinha, né? Porque nossa, que são uma baixa remuneração, uma alimentação, você está ali porque você é obrigado, né? É uma loucura, né? É... Que horror, né, Amanda? E aí ele é condenado a 250 chibatadas, né? E aí o pessoal vendo isso, né? Então aí eclode essa revolta da chibata, né? Eclode essa revolta da chibata também, porque na questão dos navios novos que o Brasil tinha conseguido, comprado, né? Alguns brasileiros foram até a Inglaterra, né? Que produzia esses navios, né? Para ver como funcionava os navios. Chegando lá, quando eles chegam na Inglaterra, né? Eles veem, por exemplo, o tratamento diferente que a Marinha da Inglaterra tinha. Lógico que tinha, por exemplo, né, as advertências ali, mas elas não eram de físicas, né, do mesmo jeito que foi na revolta do mesmo jeito que acontecia nesse período ali na Marinha, né? Eles já voltam para cá, né? O João, ele participa, o João Cândido, né? Ele vai para lá também. Ele já volta assim, né, com outro pensamento, né? Olha ali, os caras é diferente da gente, por que que eles açoitam a gente, né? Por que que eles batem na gente? Não faz sentido, né? E e aí, com essa questão das 250 chibatadas naquele senhor, eclode esse movimento, né? Eles e os negros, né? Grande maioria negros, né? Deixa eu ir para frente aqui. Grande maioria negros aqui, como vocês conseguem perceber nessa foto, né? Que compunham a questão da Marinha no Brasil. Eles invadem, então, aqueles dois principais navios, né? Que eram, um era chamado Minas Gerais e o outro era chamado São Paulo, né? Eles invadem os dois navios, né, navios que eram extremamente grandes, né, e eles andavam com o navio e ficavam apontando, e eles tentavam atirar. Nesse momento, o Palácio do Catete já era o palácio oficial do Brasil, né, e o palácio havia sido comprado no início da República, né, acho que é pelo segundo presidente, depois do Prudente de Moraes, quem é? Não é o Campos Salles é o terceiro, é o segundo. Ah, esqueci quem é. Mas já é comprado o Palácio do Catete por eles, né? E vira sede, né? Então eles ficam ali ameaçando, né? Os navios eram muito grandes, tinham várias negócios de canhão, né? Para jogar bomba, né? Uma loucura, né? Então eles ficam ali girando. Aqui tá uma foto também, né? Dessa questão da chibata, né? Eles amarravam aqui as pessoas e davam aqui, né? Batiam até, né? Então, quais são as consequências, né? Porque o governo, então, atende às necessidades desse pessoal, né? Dessa revolta da chibata. Ele atende, né? Parem de fazer isso que a gente vai dar o que vocês querem, né? Só que ali no meio eclode uma outra revolta também, né? Uma revolta também ligada da Marinha, mas não eram os mesmos setores dessa Marinha, né? Era a Marinha, mas a Marinha também, como tudo, né, na vida é heterogêneo, né? Não é nada homogêneo. Eles estavam fazendo uma revolta ali também, né? E conhecidamente, então, eles pensaram, né, o governo, que era tudo a mesma coisa, né? Então, aqui, quais são as consequências? O governo anuncia o fim dos castigos físicos à Marinha. Inicialmente, o governo anuncia a anistia aos revoltosos, mas depois, a de respeito à anistia, prendendo ou deportando os envolvidos na revolta da Chibata, né? Então, o governo pensa, né, que essas pessoas saíram, né, desrespeitaram a questão da anistia. O João Cândido, então, né, o líder desse evento, ele é internado em um manicômio, né? E por que ele foi internado no manicômio, né? Porque ele é preso pelo governo, né? E ele é preso numa celinha ali, ele muito apertada, né? E a cela havia sido lavada, não lembro do que, de um jeito, que de noite
tinha sido preso umas 20 pessoas, alguma coisa assim do tipo. E aí, de noite, umas 16 pessoas tinham morrido, né? Assim, né? Dentro da cela, né? Uma cela que cabia 4 pessoas, eles botaram 18, né? Uma loucura. E as pessoas morreram dentro dessa cela. Então, o João fica meio assim, né? Perturbado, né? Então, ele vai ser internado no manicômio. Ele não morre no manicômio. Ele é solto no mesmo ano. Ele fica mais ou menos um ano, uns 9 meses, uma coisa assim, desse manicômio. Né? Ele é solto e ele vê, por exemplo, o navio que ele dirigia, né, sendo depois sucateado, né, pelas as questões do governo Vargas ali, né, que o navio vai ser instituído, né, vai comprar novos navios, que o navio já está ultrapassado por período, né, e tal, e ele vai se despedir do navio, né. Ele morre relativamente perto aqui, né, dos nossos pais, por exemplo, né, ele morre em 69, né, eu falei para vocês, 69 não, 64, 69. Ele morre em 69, né, então aí é a revolta da Chibata. Ficou alguma coisa, gente? Aqui eu coloquei a foto para vocês, né, para vocês verem, né, a maioria dessa marinha era negra, né, agora não vai ter mais os açoites nesse período. Alguma dúvida? Não? Ó, alguém lê a questão para mim? O Danilo falou, e o governo seguiu as demandas da revolta? Ele seguiu as demandas da revolta. Não teve mais a questão da chibata, de bater nas pessoas, né? Ele seguiu, né? Ele segue sim. Tenta seguir, né? Saber, né? Sempre tem as minúcias, né? Em cada caso, né? Alguém lê a questão para mim, gente? Pode ler, Amanda. Os seus líderes terminaram presos e assassinados. A marujada rebelde foi inteiramente expulsa da esquadra, num sentido histórico. Porém, eles foram vitoriosos. A chibata e outros castigos físicos inflamantes nunca mais foram oficialmente utilizados. A partir de então, os marinheiros agora respeitados teriam suas condições de vida melhoradas significativamente. Sem dúvida, fizeram avançar a história. A eclosão desse conflito foi resultado da tensão acumulada na Marinha no Brasil pelo A. Engajamento de civis analfabetos após a emergência de guerras externas. B. Insatisfação de militares positivistas após a consolidação da política dos governadores. C. Rebaixamento de comandantes veteranos após a repressão e insurreições milenaristas. Eita, está difícil. D. Sublevação das classes populares do campo após a instituição do alistamento obrigatório. E. Manutenção da mentalidade escravocrata da oficialidade após a queda do regime imperial. Obrigado, Amanda. E aí, pessoal, qual que é a alternativa? O Juan vai de E. Alguém tá contra o Juan? Juan, será que você vai ter inimigos hoje? Todo mundo vai de E? O Victor vai de E também. Danilo vai de E. E a Amanda vai de E também. Todo mundo vai de E. Então vamos ver qual que é a alternativa correta. A alternativa correta é a E, né? Então a eclosão desse conflito, né? Que antes, né, era chamada Revolta dos Marinheiros, né? E não Revolta da Chibata, né? Interessante ver, né? Nesse texto aqui desse cara que fala sobre. É a manutenção da manutenidade escravocrata, né, e a oficialidade após a queda do regime imperial, né, eles continuam mantendo, né, essa questão dos escravos que já foram libertados, né, mesmo após a queda do regime, né, e isso é louco, né, para as pessoas do período ali que estão vivendo, é lógico que elas vão ser contra isso, né, elas são libertas, vão ali para apanhar, lógico que elas não querem isso, né, então assim, as outras questões a gente consegue ignorar, né, engajamento de civis analfabetos, após a emergência da guerra externa, não tem nada a ver. Satisfação de militares positivistas após a consolidação da política dos governadores. Gente, a política dos governadores já foi consolidada faz um tempo.
Rebaixamento de comandantes veteranos após a repressão de insurreições mileranistas? Não, como os comandantes veteranos que estão em altos escalões vão ser rebaixados, eles são da elite, não tem como. Sublevação das classes populares do campo após a instituição do alistamento obrigatório? Não, não. Pessoal do campo? Não, tem nada a ver. A questão certa é aí mesmo. Continuando, então, vendo nossas questões aqui, gente. Vai ter aula da Lívia? Online, será? Tem. Vai ter aula online? Ai, que droga. Mas, então vamos terminar. Vou ir rápido, então, pra gente terminar logo. Então, só fiquem mais um pouquinho, vai dar uma atrasada na aula dela. A gente tem, então, a revolta do contestado também, que é muito importante. Com o líder José Maria, né, ou João Maria também. Primeiro tem o José Maria, né, como monge, né, depois que o José Maria morre, outro sobrepõe o nome dele, né, que vira o João Maria, né, mas primeiro aqui é o José Maria, né. Quais são os fatores? Expulsão dos camponeses da terra pelo governo federal, a construção da ferrovia São Paulo-Rio Grande do Sul, e se une nessa questão os grandes latifundiários, as empresas estrangeiras, o governo federal, com todos esses setores contra os camponeses que ali residem nessa questão. As características é que ocorre do período de 1912 a 1916, durante os governos de Hermes da Fonseca e Venceslau Braz, né? A localização é em Santa Catarina e Paraná, ali, fica mais ou menos na divisa, né? Eles também têm essa questão do messianismo, né? Mas é uma grande repressão do governo federal. Essa questão do contestado se assimila muito à questão de Canudos, né? Como é vídeo? Então tá, então fiquem. Essa questão do contestado é parecido com a de Canudos, né? O José Maria é um monge que tá ali falando de Deus, né, e tal, né? Quando a gente fala da questão do contestado, a gente lembra de uma região onde as pessoas onde elas moravam, que era uma região muito boa para a exploração da madeira, né? E ali, então, estava se fazendo uma grande ferrovia de uma indústria privada, né? Estava fazendo uma ferrovia que ia ligar o Rio Grande do Sul com São Paulo. A ferrovia já havia sido construída nas questões ali até de São Paulo, mais ou menos ali Santa Catarina praticamente, né? E um pouco ali do Rio Grande do Sul, né? Faltava ligar um trecho dessa grande ferrovia, né, que é unir esses 3 estados brasileiros aí, passar por esses 4 estados, na verdade, né, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, qual outro estado tem? Santa Catarina, e aí esses estados, e o São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, são 4 esquece, o mapa atrás, né, loucura. E aí, esse pessoal que participou, né, grande parte deles ajudaram a construir essa ferrovia, quando termina ali praticamente, né, eles estão à margem da sociedade, né, são quase 10 mil pessoas que ficam ali, né, lembrando que também tem, eu não gosto muito dessa palavra, mas tem várias pessoas ligadas à terra, né, não seriam necessariamente camponeses, né, a gente não tem camponeses no Brasil, né, não sei, não dá para falar isso, mas tem pessoas ligadas à Terra e todos eles ali acham que a Terra é deles, né? Estão ali todos ligados com essas questões, né? O José Maria então organiza todo esse pessoal, né? Cada vez vai chegando mais pessoas ali compondo essa comunidade também, né? E tal, né? E aí o governo tem que fazer ferrovia ali, né? Tem que expulsar as pessoas, né? Que estavam ali numa área muito rica, né? Tendo em vista ali que tinha a madeira, né? Deixa eu ver aqui se tem uma imagem que eu coloquei. Aqui, ó, eu coloquei uma imagem para vocês. Muitas dessas pessoas que participavam desse movimento, por exemplo, né, que participaram dessa revolta, eles eram armados, né, por exemplo, né, porque também muitos deles participaram da Revolução Federalista, que aconteceu no início da República, ali no Sul, né, então muitos deles estavam ligados ainda com todas essas questões, né, lembro da questão de eles estarem armados, né, e tal, né, bem interessante, então todos eles participaram muito, muito disso. Deixa eu ver se tinha alguma coisa pra falar. Acho que tinha alguma coisa mais para falar. Eu acho que era isso mesmo, né? E ocorre um grande conflito, né?
o indivíduo tocando viola ali. Cadê que eu não vi? Ah, uma loucura, né? E nisso eclode também, né, um grande conflito, né, dessas pessoas contra as questões ali do governo do período, né? Elas têm que sair dali, né? Ali vai ter uma ferrovia, né, e tal, né? Então eles expulsam elas ali, né? Tem a questão da madeira que era uma questão muito rica, né? Então essa é a revolta do contestado de uma maneira bem uau. Tem um acordeão, uma sanfona também, né? Bem chique. Passando aqui, então. A gente tem o cangaço também, que eu acho que cabe aqui, que é importante ressaltar, né? E o que é o cangaço, né? Aqui está uma figura importante, né, do Lampião, como eu falei, eu vou falar para vocês, né? Então, como que acontece essas questões do cangaço, né? Dos grandes cangaceiros que o Brasil teve, né? Temidos por um longo período, né? Essa grande miséria que tinha no sertão nordestino, né? E mais essa opressão dos sertanejos pelos coronéis. Como eu falei para vocês, era uma questão. As pessoas acham que políticas públicas, na verdade, são quando elas são ali promulgadas e tem uma lei, né? Se não tem uma lei, também é uma política pública, porque se aquilo não está, se o governo não está almejando aquilo, tem interesse sobre aquilo não ser almejado, né? Por exemplo, quando a gente fala, por exemplo, da questão da levando de novo, né? Eu sempre falo disso. Quando a gente fala, por exemplo, da questão das cotas, né? Que muitos anos após a abolição, que agora vai surgir a questão das cotas, já lembrando da extrema desigualdade que tem no Brasil, né? Então, essa questão das cotas não terem surgido agora e não terem surgido ali no período de republicano logo no início, né? Tem toda uma questão. Um projeto não ter cota ali, né? Um projeto não ter negro entrando na universidade. Eles não são dignos, né, nesse período de entrar na universidade, né? Tem todas essas questões, né, também, né? Então, a mesma coisa no cangaço, né? Essas pessoas que não são olhadas pelos governos oligárquicos do período, né? Porque eles compõem uma estrutura do governo, do próprio governo oligárquico. Por isso essas pessoas não são olhadas, né? Lembrando dessa miséria do sertão também, lembrando das grandes secas do sertão nordestino, em que milhares de pessoas, milhares não, né, mas milhares de pessoas morreram, né, por essa questão das grandes secas, né, no Nordeste, né, nada conseguia se cultivar, né, chuvas não choviam, né, e tal, muito é uma questão, né. Então, quais são as características? Esse cangaço se forma no final do século XIX e se estende até 1940, um outro período republicano, né? Já o período do Estado Novo, né? Como início aí do Estado Novo, né? A localização é no Nordeste, no sertão nordestino. O banditismo social, né? É importante ressaltar, né? Os bandidos armados e nômades, porque eles não ficavam ali numa cidadezinha, né? Eles iam andando, atacando cidades e fazendas pelo sertão, né? E os reis do cangaço, que valem destacar, né? O Antônio Silvino, né? Que foi um dos primeiros, né? Mas o mais emblemático que as pessoas sempre lembram é o Virgulino Ferreira da Silva, né, o Lampião, como está aí na imagem, né, o que era casado com a Dona Maria Bonita, que todo mundo deve muito ter ouvido falar dessas grandes personalidades, né? E depois tem o Corisco também, né? E tem uma série de outros lampiões também, né? É interessante observar que esses lampiões, né, na maioria das vezes, quando eles morriam, os nomes deles passavam para o próximo, que ia ser o líder do bando, né, praticamente, né? O que dava uma ideia de mortalidade também para eles, né? Essa questão para deles também. Outro fato também é que essa questão do chapéu muito emblemático, né? O Virgulino, por exemplo, o Lampião, ele havia lido, por exemplo, livros que falavam sobre o Napoleão Bonaparte, né? O Napoleão, por exemplo, usava, né, chapéus parecidos assim, né? São coisas que vai entrando assim, né? Curtia, né? Só que isso termina de uma maneira muito forte, né? Eles são, os cangaceiros, eles buscavam o que com banditismo? A tomada de terras. Eles não eram os Robin Hoods da vida, né? Como a gente bem sabe, né? Mas eles pertenciam, até como vocês viram, eles eram muito ex-jaguaceiros, né? Assim, né? Eles participavam de toda essa questão de defesa dos coronéis, né? Até por isso que eles andavam armados, né? Invadiam outras fazendas a mando dos coronéis ali locais, né? E tal, né?
E aí eles pararam para pensar e falaram, não faz sentido a gente estar aqui defendendo esse coronel, né, e tal, né? Então eles param e vão se unindo ali, né, em defesa e pegando coisas para eles, né? Eles não têm nada de assim de ser social, levar justiça social, nada, né? Ali são interesses deles mesmo, né? São coisas ali particulares, né? E eles assombraram de verdade ali o Nordeste brasileiro, né? As pessoas tinham muito medo, né? Os coronéis, por exemplo, quando iam negociar votos, eles falavam: olha, vota no tal fulano que eu te protejo do lampião, hein? Então, esse é um medo que a população tinha, muito grande, essa dos lampiões, né? É uma coisa bem grande, né? Quando tem o governo do Getúlio Vargas, né, e vai ter o Estado Novo, por exemplo, né, vai ser uma preocupação, lógico, do Getúlio, né, acabar com essa questão porque o Getúlio também, né, tá ligado ainda com as oligarquias do período, né? Ele vai tentar, lógico que vai tentar acabar com o Lampião, né? Mas não vai ser preciso acabar com o Lampião, porque as próprias oligarquias ali da região do Nordeste vão acabar com o Lampião, né? Então essa daí, o Lampião lá já no final, em 40, né, em 1940, ele estava reunido ali mais com algumas pessoas, né, 9 homens ali, 9 mulheres, né, estavam dentro de uma gruta ali, né, e tal. E ali eles são dedurados, né, onde já está a localização deles, né? E ele manda alguns oficiais ali, né, ligados a essas questões de guarda nacional ainda, né, e tal, né? Manda algum deles ali e eles fuzilam eles, né? Matam eles ali, né? É, as cabeças deles são cortadas e eles são expostos por aí, né? Então essa daí essas cabeças daí são de verdade, não são de mentira, tá? É uma exibição pública das cabeças decapitadas de Lampião e seu bando, o líder na base da escada, com Maria Bonita logo acima, e os demais cangaceiros ao redor, pertencentes ao grupo, né? Cabe ressaltar também que nessa mesma posição estava a cabeça do Antônio Conselheiro também, né? E aí eles foram expostos, assim, né? Uma grande vitória aí para as questões locais, né? Eles são expostos, eu acho, onde? Eu acho que em Recife, depois eles são expostos em Salvador, e as pessoas não vão olhar, né? Bem louco. E aí a gente tem. Ah, não é a última ainda não. Tem mais essa e mais uma e eu já acabo. Já tinha cana fotógrafa falando assim no Brasil, então, ó, tinha as imagens do Dom Pedro, como o Dom Pedro II, que eu mostrei para vocês, as fotografias dele, da princesa Leopoldina, do netos deles, né? Já tinham sim câmeras fotográficas rolando no período. Aí a gente também tem a greve geral de 1917, já está acabando, tá, gente? Só vou falar mais essa e mais uma. A greve geral de 1917, que é de extrema importância. Quais são os fatores dela? São as péssimas condições de trabalho dos operários, os baixíssimos salários que eles tinham, mas as altas jornadas deles, né? E eles tinham influências ideológicas muito grandes do socialismo, do anarquismo e do anarco-sindicalismo, né? Então, essas ideias entre os trabalhadores desse período, né, grande parte de trabalhadores rurais, não, das indústrias, né, circulava muito grande, de uma forma muito grande, né, essas ideias dos socialistas, ideias anarquistas, os sindicatos começavam a se estruturar e se fundar e defendendo os trabalhadores já do período, né, a localização, as características, né, a localização, então, em São Paulo, tem uma origem, né, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul também, né, em São Paulo é interessante, tem vários movimentos, né? Que tem um grande movimento que ocorre no período, né? Mais de 60 mil pessoas reunidas ali, né? Todos os trabalhadores, né? Vinculados, fizeram um grande protesto, né? Ocorre no governo do presidente Venceslau Braz, né? E tem uma grande participação de imigrantes, né? Mas eu não queria focar nessa grande participação de imigrantes, porque não só isso, né? Tinha participação de negros também, de ex-escravos, de pessoas já libertas, assim, né, de filhos de ex-escravos, né, tinha uma grande participação deles também, né, cabe ressaltar. No entanto, tudo que era trabalhista para o período da Primeira República, né, era uma coisa muito mal vista ainda, né, então eles tiveram as consequências, foi uma grande repressão por parte do governo, a prisão dos líderes operários, a deportação dos imigrantes envolvidos. Nesse período cria-se até uma lei que facilita a deportação, né, desses imigrantes, né? Esqueci o nome da lei, mas tem uma lei que eles criam para mandar imigrante embora, né?
Mas a perseguição à imprensa também ligada ao movimento operário, né? Se persegue essa imprensa, né? Mas eles conseguem um pequeno aumento de salário aos empregados, aos operários, né? Lembrando, por exemplo, que em São Paulo, né? Eu não lembro, não sei se vocês sabem disso, mas em São Paulo, por exemplo, eles tiveram um grandes protestos na indústria Matarazzo, né? Que era ligada com várias outras questões de indústria, né? Testes, né? E tal, né? E eu estava lendo um livro recentemente que fala, essa semana, na verdade, eu estava lendo um livro que fala sobre a indústria no Brasil, né? Eu gosto muito dessas questões, né, trabalhistas, né? Eu estava lendo um livro, né, e estava falando sobre as questões, por exemplo, femininas, né? Que a gente pensa e para pensar, né, que as mulheres não participaram, né? Lógico que participaram, mas nas medidas onde as mulheres podiam participar também, né? Elas, por exemplo, as mulheres, né, participaram, elas fundaram, por exemplo, um sindicato têxtil, né, defendendo as trabalhadoras que estavam ligadas ali às linhas, né, que faziam tecelagem, né, e tal, né. Então, assim, tem uma importância muito importante. Importância muito importante as mulheres já do período aí nesses movimentos também, né, cabe ressaltar. E o último aqui para terminar, não, aqui é uma foto aqui interessante das pessoas dentro desse movimento de 17, né, muitas pessoas, né, ligadas a bandeiras, ideologias, né, lembrando que o Partido Comunista ainda está a se formar, né, não está nascendo, né, o Partido Comunista é derivado do Partido Comunista no Brasil, PCB, né, não o PCdoB, né, as consequências, Danilo? As consequências são essas, né? A repressão do governo, a prisão de vários líderes operários, a deportação dos imigrantes envolvidos, a perseguição à imprensa ligada ao movimento operário. Tinham vários folhetins, vários jornais que circulavam no período que eles eram extremamente trabalhistas, né? E defendiam essas questões, né? E ali tem uma forte repressão, né? Essas empresas jornalísticas, não empresas jornalísticas, não tem esse termo no período ainda, né? Mas esses jornais são dali fechados praticamente, as pessoas de pedra, né? Uma loucura, né? Mas tem um pequeno aumento aí dos operários, né? Não era o que eles queriam, mas eles tiveram um pequeno aumento aí, né? Também teve uma diminuição um pouco da jornada de trabalho deles, eles conseguem essa diminuição também. Aqui tá a foto que eu falei para vocês, né? Falando aqui do o Partido Comunista do Brasil se inaugura já nesse período da Primeira República, também é importante ressaltar. É o PCB, não o PCdoB, né? Que tem esses dois, né? Mas já se funda no período também. E o último aqui, terminando, que vocês já devem estar vendo com o Sérgio, não sei, né, que é o movimento modernista, né, que por mais que não seja um movimento ali que teve guerra, conflito, né, teve gente morrendo, gente sendo presa, gente sendo deportada, é um movimento importante também nesse cenário da República Oligárquica, nesse período da Primeira República, né, quais são as características, então, primeira essa Semana de Arte Moderna de 22, né, que isso é uma loucura o que acontece nessa Semana de Arte Moderna, Monteiro Lobato só falando mal aí de todo mundo, falando mal da Anitta Malfatti, o quadro dela é feio mesmo, mas no período dela que era bonito, não sei se vocês já viram os quadros da Anitta Malfatti, eu não acho ai, que loucura. Mas uma grande, né, pintora, né, e tal, Tarsila do Amaral, né, e tal, né. Ocorre em São Paulo, né, e eles faziam críticas a esse academicismo, né, e ao elitismo, né, nessa questão de que quando as pessoas queriam ter cultura, praticamente, elas tinham que ir para o exterior, né, ter essa cultura, né, tinham que ir para a Europa, tinham que ir para a França para adquirir essa cultura, né, e tal, né. Então eles propunham, então, uma valorização da cultura nacional, né, o que eles estão propondo, né, a questão do Abapuru, do próprio livro, né, a valorização dessa cultura indígena, né, com o Abapuru, por exemplo, né, a cultura caipira, né, ali do pessoal que de São Paulo, né, os caipiras, né, mas juntando folclore, né, e a vida da classe operária. Aí do lado está um pedaço do livro, do quadro Operários, da Tarsila do Amaral, de 1933, né, quadro bem emblemático, vamos por isso, e os diversos trabalhadores do Brasil, né, são rostos muito expressivos e muito diferentes um do outros, né, e destaques muito grandes, né, pro Oswald de Andrade, pro Mário de Andrade, o Manuel Bandeira, a Anitta Malfatti, o Di Cavalcante, o Vila Lobos, a Tarsila do Amaral, o Victor Beretti, não sei pronunciar, esse Victor aqui é aquele que tem aquele quadro lá do alguma coisa as bandeiras, né, que lembra dos bandeirantes, né, nesse período aí estão resgatando essa cultura, né, e tal, por mais que hoje a gente observe o quanto problemático é, né, a gente olhar para essas questões dos bandeirantes em São Paulo, né, e o que eles fizeram não tem nada ali de tão
Uau, né? Por mais que eles tenham proposto ali para o período, né, uma expansão territorial importante ali, né, no período colonial. Mas, né, com muito sangue, muita morte, muito estupro, com certeza, né? Mas esse movimento modernista, então, é muito importante porque levanta várias características, né? Não sei se o Sérgio já comentou com vocês, mas a Semana de Arte Moderna em 22 é uma loucura, né? As pessoas ficam indignadas com tudo que está acontecendo ali, com os quadros que são expostos, com as apresentações, né? Com o Vila Lobos, né, indo apresentar, e ele tá com o sapatinho ali de madeira, e o pé dele tá doendo, e ele tira o sapato no meio da apresentação dele, né? Ai, que coisa mal vista. O cara tirou o sapato no meio de uma apresentação super elitista, né, assim, bem louco, né, e tal, né. Manuel Bandeira recitando aquele poema lá dos sapos, né, falando mal das outras escolas literárias do Brasil até então, né. É uma loucura, é uma loucura. Parece que a Semana de Arte Moderna do Brasil em 22 é um surto, assim, né. Por mais que seja um surto muito interessante, né, eu adoro esse tema, eu adoro o que foi, né, os acontecimentos, os quadros, as pessoas que participaram, né, e tal, né. Mas é um surto, uma loucura, né, o que acontece ali pro período, né. O Monteiro Lobato fala muitíssimo mal, né, muitíssimo de tudo isso, né, do que esses jovens estão propondo, né. Lembrando também, né, não sei se vocês sabiam, mas a Tarsila do Amaral era casada com o Oswald de Andrade, né, até ele trair ela com a Pagu, né, não sei se o Sérgio também comentou isso, né. A Pagu era aquela mulher mulher, eu acho que ela é mulher, né? Mas aquela era uma menina ali, comunista e tal, né? Ele se apaixona por ela. Eu acho que ela era menor de idade quando ele se apaixonou por ela, tinha 17 anos, né? Problemático. Mas é isso, assim, várias loucuras, várias loucuras. O que o Danilo perguntou? O que, Danilo? Da Pagoda? A Pagu, o Oswald de Andrade trai a Tarsila do Amaral, né? Com a Pagu. E ela, acho que eu lembro, gente, que eu vi isso em algum lugar. Ela tinha 17 anos quando ele tá ali com ela. Ela era comunista também, ela era bem ligada. Tem um grupo na Unicamp de meninas comunistas também que tem esse nome, né? O grupo Pagu, né? E tal, né? Bem ligado com isso. Quem passar na Unicamp, vê as meninas que passarem na Unicamp, né? Ou seja, a Amanda, né? Vai conhecer. Gatinha comunista, é o grupo, né? Me disseram que elas não conversam com homens. Fiquei sabendo. É o que o grupo propõe. Gente, desculpa ter passado do horário da aula, a gente passou 20 minutos, tá? Essa semana, então, eu lanço o vídeo para vocês, assistam o vídeo. Tudo! Essa semana eu lanço o vídeo, então, falando da crise da República Oligárquica, né? Vou falar dos tenentistas, vou falar da importância deles, de todo o movimento que aconteceu ali, até a conquista do Getúlio Vargas ao poder em 1930. E sexta-feira a gente fala dos 15 anos do Getúlio Vargas, né? Talvez eu me alongue, porque eu gosto muito desse período e é o que eu estudo, então eu vou querer falar muita coisa. Mas aí vocês me seguram e eu não falo tanto. Mas é isso, então, pessoal. Podem ir fazer a próxima aula. Desculpa ficar segurando vocês, tá? Então assistam o vídeo que eu vou soltar e venham na aula de sexta, tá bom? Então é isso, um beijão. Tchau, tchau. Um bom final de semana para vocês, tá? Tchau, tchau, Danilo. Tchau, tchau, Juan. Ai, que bom, gente. Bom final de semana, Danilo. Tchau, Amanda. Tchau, Vitor.